Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Intellicast, agora temporada 2026. Estamos com estúdio novo e, logicamente, para abrir a nossa temporada, nós convidamos alguém muito especial, que é o Silvério da Pura Cor, está aqui com a gente. Bem-vindo, Silvério, mais uma vez, né? Eu sempre digo que você está em casa aqui com na nossa empresa. E agradeço aí de antemão já a tua vinda, teu tempo, tua disponibilidade para a gente bater um papo sobre impressão, É. tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Eu sou um telespectador aí, né? Na internet aí, vidrado no Grupo Intel, lá tô sempre curtindo as postagens e vendo os vídeos, tá? Então, muito lisonjeado em poder estar aqui contribuindo com vocês. Nós também, Silvério, obrigado, tá? Eu gosto sempre de começar falando um pouco da história do profissional. Aqui a gente vai passar por questões profissionais também, da empresa, logicamente, que são os nossos assuntos em comuns, Aham. mas para mim é muito interessante conhecer a tua história é muito rica, então se tu puder resumir um pouquinho como é que tu começou, e aí a gente vai desenvolvendo em cima Legal. das grandes histórias que fazem parte da tua jornada. A minha história, né, na comunicação, ela começou lá em 98, quando eu estava terminando o segundo grau técnico de administração, nem estava pensando em fazer faculdade de administração na época, e por convite de um amigo meu de segundo grau, a gente foi visitar uma feira aqui em Blumenau, que era de tecnologia, bem antiga, agora não lembro o nome da feira, mas a gente viu uma plotter de recorte trabalhando nessa feira. Era um equipamento novo na época, quase tu não via muito esse tipo de equipamento trabalhando, e ele veio com a ideia de: "Cara, vamos abrir uma empresa de comunicação visual, fazer adesivo". Esse era o foco, né, fazer adesivo. E aí a gente: "Pô, legal", estudamos o mercado, a gente viu que tinha poucas empresas, a gente queria entrar mais nessa área mesmo só do adesivinho, do banner, coisas menores. E aí a gente começou com esse equipamento, né, essa sociedade ela durou uns 3 anos mais ou menos. Eh, Depois dessa sociedade entraram outros sócios, ele saiu, foi tocar o negócio do pai dele, e entrou outras pessoas que vieram também com novas ideias, enfim, né. E aí nessa evolução eu acabei entrando no mercado de impressão digital, mas no mercado que eu entrei, eu só tinha grana para comprar uma máquina de impressão à base da água, que era uma plotter pequenininha, que imprimia até 90 centímetros, Caramba, olha lá. com tinta à base da água, e o material era papel fotográfico, né. E aí o que acontece, a qualidade era fantástica, porque a impressão ficava super bonita, porém se pingasse qualquer gotinha em cima, acabava com a impressão toda. Então o desafio era imprimir e aí ter que achar um parceiro para laminar, porque a laminadora também era cara, né. E durante esse processo que eu estava de impressão fotográfica, o mercado já começou a migrar para o solvente, né, para as impressoras à base de solvente, que até então, naquele momento, isso 2003 por aí, né, as impressoras quando era à base de solvente, a gente só encontrava em grandes centros, de Curitiba, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro e tal, né. E eram máquinas de 2 milhões, 1,5 milhão, isso naquela época, né. Uhum. E aí a China, como sempre, inovou e trouxe equipamentos menores, de tamanhos menores, né, no caso de 1,80 m, já com tinta à base de solvente, né, por um preço de, vamos dizer, na época, R$ 150.000, né, como se fosse hoje uns 200.000, por aí, né, que também teve toda essa variação. Mas enfim, era um equipamento já mais acessível, né, a gente não tá mais falando de 1,5 milhão, né. Acima de 1 milhão, né? É. Uhum. E aí, pra minha infelicidade, vamos falar assim, o meu concorrente na época aqui, que hoje já não trabalha mais com esse mercado, que era a Rede Signs na época, o Jean, hoje o Jean é meu amigo, meu parceiro, então Hum. tá em casa. Mas o Jean, ele foi pioneiro nesse mercado e a convite da Cerilon, que era a maior distribuidora, ele aceitou trazer uma máquina da China, como se fosse a preço de custo, assim, né, pra ele testar e ver se ia funcionar realmente, né. E ali a Rede Science na época foi um laboratório, porque foi dali que a Cerilon entendeu que tu tinha que ter uma sala climatizada, com controle de umidade, temperatura, tu tinha que ter um ambiente limpo, né, Um operador. operador para máquina, tu tinha que ter RIP para imprimir, tu tinha que ter um fechamento de arquivo, enfim, várias coisas. Isso tudo que eu estou falando agora é um resumo de, sei lá, 3 anos que eles bateram cabeça para conseguir chegar nesse patamar, né.
Então ele foi bem pioneiro, só que, claro, aí obviamente ele saiu à frente, eu brincava na época, eu dizia, meu Deus, o Jean tá 10 anos luz na nossa frente, porque ele, né, ele tava com equipamento super legal, que na época, para que eu pudesse competir com ele, eu tinha que ir para Curitiba imprimir. Então, eu sou da época que eu juntava, assim, uns 15 CDs, né? CD, né? Quando não vinha o Zip Drive, né? Sim. Quando não vinha o Zip Drive, disquete, a internet naquela época esquece, né? Era discada e aquela barulheira e daí quando entrou a DSL, né? Aí a gente começou a entender um pouquinho mais sobre internet, né? Mas eu sou da época do CDzão mesmo, porque o que acontecia com as empresas, né? As empresas queriam imprimir, por exemplo, para Texfair. Aí elas pegavam o catálogo que elas tinham feito, né, da coleção delas, juntava todas as fotos que o pessoal da gráfica, antes de rodar o catálogo, tinha para montar o catálogo, né? Uhum. Eles me mandavam uma foto, tipo, crua, né? Às vezes nem tratada não tava, né? E, ó, pega aí, eu quero essa foto para fazer uma peça assim, assado. Então, a gente quase que criava, layoutava, via se a qualidade estava boa e imprimia. E aí eu fazia esse processo e a gente imprimia na época em Curitiba, numa gráfica grande, de grandes formatos lá de Curitiba. E, cara, não foi uma nem duas vezes que eu peguei o carro, botei dentro, fui para Curitiba, né? Me atenderam lá às 7 horas da noite, receberam os arquivos, olhavam tudo e diziam, Silvério, beleza, amanhã a gente começa a imprimir, que era sexta. No sábado a gente bota no ônibus da rodoviária aqui em Curitiba e tu pega lá em Blumenau para começar a instalar as coisas, porque na segunda ou terça, dependendo de quando era feira, começava na terça. Nossa, né? correria absurda. Absurda. E a gente fazia isso, conseguia grandes clientes, a gente fez muitas vezes esse processo, né? E em contrapartida, o nosso concorrente estava com a máquina dentro de casa, né? Uhum. Só que também, assim, Curitiba tinha máquina de 20 metros por hora, que era muito, e ele tinha máquina de 5 metros por hora. Então, a gente tinha também essa capacidade de produção um pouco mais rápida em algumas coisas, né? Mas, enfim, mas era limitante, tá? Era limitante. E os pontos de impressão, nem vou falar, né? Era o tamanho de um bago de arroz, assim. Era bem gigante. espaçado. Bem, para perto não tinha qualidade nenhuma, né? Era tudo coisa para ver de longe, tudo material para ver de longe. Mas enfim, esse era o mercado até 2005. Daí em 2005, a empresa que eu tinha na época, a gente resolveu então investir numa impressora à base de solvente. Naquele momento, já não era só a Red Science que tinha máquina, né? Era algumas empresas, mais 5, 6 empresas em Blumenau já tinham máquina à base de solvente, né? Exibidoras, já tinha. As exibidoras começaram também, algumas em entrar no ramo, né? Isso. Então, algumas exibidoras tinham máquina, né? E aí, o que aconteceu? A gente quis inovar comprando a primeira máquina 6 cores. Solvente com 6 cores. Porque até então tinha máquinas eco-solventes, né? Que são máquinas mais simples, que já eram 6 cores. E a solvente, essa foi a primeira que a gente trouxe para o Blumenau, né? E aí foi bacana porque a gente se diferenciou um pouco mais no mercado. Tudo bem que a 6 cores, ela potencializa algumas cores, né? Como, tipo, cores pastéis, algumas cores especiais ficam mais bonitas nas 6 cores, porque ela entra com os lights, né? Light cyan e light magenta. Sim. Então ela complementa, né, os degradês e tal. E a gente entrou com essa finalidade. Até teve clientes que a gente conseguiu conquistar por causa disso, porque daí na hora de vender a gente pedia para ter uma oportunidade e fazer uma amostra. Ah, sim. E aí o cara tinha, eu normalmente era estrategista, dizia para ele, cara, tá vendo esse teu banner aí? Pô, manda para mim esse teu arquivo aí, deixa eu fazer uma prova de cor desse teu arquivo aí. Aí o cara, tá bom, mandava. Quando ele comparava, e normalmente era têxtil, normalmente tinha foto de pessoas, normalmente tinha produtos ali que a cor tinha que sair daquele padrão. Aí a gente conquistava o cliente, ele olhava e dizia, tem isso verdade, aí tem diferencial. Daí a gente conseguia até agregar valor, né, na venda e tal. E foi bacana, essa máquina de 2005, né, ela foi com a gente até 2009, mais ou menos. Bastante. E aí em 2009 a gente investiu pesado numa máquina daí já então de 3,20 m e numa máquina fotográfica, que era o auge na época ali também, era tu ter uma máquina para imprimir etiqueta, coisas menores, né? Então era fotográfica. Aí a gente foi para uma feira, a ideia era ir para a feira só para dar uma visitada e a gente saiu com 2 máquinas lá. Minha esposa até hoje se encantou, me pegar pelo pescoço, mas é que não tinha como. Era o que o mercado estava pedindo, né? E assim, e era para ser, porque a gente mal falou em vender a maquininha velha e já foi embora. Foi rápido. Isso te ajudou também a investir, né?
Então, foi bem bacana, foi um pulo ali. Aí você deu um salto em qualidade, versatilidade da máquina. E daí a gente abriu o leque do 320, que era uma impressão maior, para poder imprimir alguma coisa de maior volume, né? Eu lembro que a gente tinha campanhas ali, a gente pegou um cliente de Gaspar que ele fechou comigo 300 banners, né? Meu, isso pra gente na época era uma campanha mega power, né? Tudo bem que 300 banner hoje também é bastante banner, mas, né? E aí o que aconteceu? Ele fechou essa campanha e aí na época ele fechou comigo umas semanas antes da gente ir pra feira. Pô, legal, eu mostrei a qualidade daquela máquina, 6 cores e tal, e ele, pô, é isso aí, Silvério, pode rodar. Qual é o prazo de entrega para esses banners? Porque eram banners grandes, tá? Eram banners, se eu não me engano, assim, tipo 1,20 de largura, 2 e pouco de altura, eram banners Mais que uma altura de uma pessoa, então era algo... Isso, bem para PDV e tal, né? Para Uhum. lojas. E aí aí eu fiz conta, e naquela máquina, aquela minha fazia 5 metros por hora, né? E aí era uma briga, porque, cara, eu tinha um processo que eu deixava ela imprimindo à noite, eu ia para minha casa, que era do lado da empresa, botava uma webcam na frente da máquina, eu acessava num notebook na minha cama e eu conseguia visualizar em que qualidade estava a impressão para poder dizer se eu dava mais um play para imprimir mais 1 hora ou se eu saía da cama de madrugada, ia lá na sala de impressão, limpar a cabeça, alinhar material e dar play de novo para ela continuar imprimindo, sabe? Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Nossa, Foram várias, porque a gente tinha que virar 24 horas para claro. dar conta da demanda. Porque se tu falasse pro cliente que tu ia levar 45 dias para entregar tudo, ele fazia em São Paulo. E quantas pessoas trabalhavam nessa época? Ah, poucas pessoas, eu acho que a equipe toda não chegava a 10 pessoas, 10 pessoas. umas 7, 8 pessoas. Não dava para contar com uma pessoa em cada função, tinha que fazer mais... Então, tu tinha que fazer de tudo um pouco, não tinha essa. E aí, beleza. Aí quando eu comprei essa máquina de 3,20, foi um pulo, porque daí a gente saiu de 5 para uns 30 metros. Nossa, Cara, daí foi bacana demais, porque daí o que aconteceu? Ela também era 6 cores, né? Depois a gente até desativou essa questão, porque a gente percebeu que o mercado não estava mais indo para esse nicho e estava encarecendo pra gente, né? Aí a gente fez uma prova de cor depois para esse mesmo cliente para dizer para ele, cara, se tu topar, e não tinha muita opção, mas ele não sabia, né? Mas eu cheguei para ele e falei, cara, olha só, melhoramos a qualidade, porque realmente a máquina era mais moderna, ela tinha uma cabeça de impressão mais top. Melhoramos a qualidade, mantemos as 6 cores, né? Porém, aqui eu vou conseguir fazer 30 metros quadrados, eu te entrego toda a campanha daqui a 2 semanas. Posso começar a rodar nessa máquina? Porque daí a gente comparou com a outra, né? claro. E ele, não, Silvério, tá ótimo, não vai pro mesmo lugar, é tudo lugar diferente, pode dar e tal. Cara, fantástico, assim, acho que levou uma semana e menos, entregamos tudo, entendeu? Porque daí a máquina, aí rendeu, né? E esse foi um gap, assim, que a gente percebeu que o mercado, as máquinas de um ano para o outro, elas estavam mudando muito, assim, qualidade de impressão, velocidade de impressão, tudo isso. E aí essa empresa ela foi até 2014, um pouco antes dela parar, a gente estava com toda a equipe de serralheria também envolvida, a gente tinha uma estrutura de serralheria. Aí fazia fachadas, fazia Ela era, totens luminosas. ela era basicamente comunicação visual, na raiz. Perfeito. Envelopava carro, fazia vitrine, adesivava ônibus, caminhão. A gente fazia daí toda a parte de fachada com totem, com placa de sinalização, tudo. Daí quando a gente trouxe a serralheria para junto ali com a empresa, no total, daí a gente já estava ali com quase 20 colaboradores nas duas empresas, né? Para conseguir dar conta dessa demanda toda. Legal. Aí que deu burnout, né? O estresse. Tu viveu um estresse, pico de estresse Enorme. Eu não sabia desse episódio. Foi. Como é que tu lidou com isso? Foi 2013 para 2014, né? Porque daí a gente perdeu o colaborador que era chave, né? A gente passou por dificuldades financeiras também, época da Dilma com o Temer e o bolo todo. Mudança de governo. Né? Isso, a gente tentou pegar empréstimo para aumentar capital de giro, o banco não liberou exatamente o que era para liberar, liberou parcelado, enfim. Eu lembro. Foi um enrosco enorme e a gente, naquele momento, estava todo mundo estressado, eu e minha esposa, enfim. A gente não tinha sócios, nada na época, era só eu e ela. E a gente olhou um pouco e falou, quer saber? Né? Eu tava com 34 anos e disse, deu para mim, vamos fazer outra coisa, vamos, né, sair dessa vida. A gente não queria mais ser empreendedor, não queria mais ter empresa. Beleza, e começamos a vender as coisas, graças a Deus, a gente demitiu todos os colaboradores e pagou todos.
Essa é uma data que eu acho legal marcar, foi dia 5 de setembro. Caramba, tá. Eu estava no. É aqui, não tem como. Não Cara, tem como. não tem. Aquilo ali ficou, né? Tá na alma. A gente. Dia 5 de setembro, eu estava no Sindicato das Indústrias Gráficas, que era quem a gente tinha, né, como sindicato, fazendo um acordo trabalhista, que é indenizar, né, todo mundo, porque foi dado os 30 dias de aviso prévio e tal, né? Então eu tava lá pagando todo mundo, né? E mais praticamente uns 20 colaboradores, e eu tava lá sozinho, né? Bancando todo mundo, pagando, eles pagavam em dinheiro, né? Pagavam em dinheiro, tinha que levar em dinheiro, nem cheque não podia, né? Era dinheiro para que o colaborador pudesse contar ali e assinar o Prolabore ali, lá retirado ali e tal, com a contabilidade junto, com a empresa, com o sindicato. Com o sindicato. A gente fechou realmente ali, né? Fechou a empresa, né? E naquele momento, né? Não teve como não ficar com imposto, né? Que é o que todo empresário faz, né? Tá passando dificuldade e deixa o imposto, né? Imposto e banco ficaram. Fornecedores a gente conseguiu organizar e os funcionários também. E também outra coisa que eu acho que é importante, né, cara? A gente não deixou nenhum cliente na mão. Boa. Tá? O que tinha para entregar foi entregando. E aí o triste era tu dizer não pros teus clientes de carreira já, sabe? Aqueles clientes que te ligavam e diziam, ô Silvério, então, olha só, eu tô te mandando um material aqui, semana que vem tu me entrega e tal. Pô, amigão, não consigo mais. Como assim? Não, a empresa tá fechando. Como fechando? Cara, a galera pegou o mercado de surpresa. Surpresa. Tu era o maior de Blumenau, se não me engano. Tu era a referência de Blumenau. A gente era uma baita referência, a gente tava ali junto com a Red Science, que é esse, né, apareceu depois, que tinha máquina também. A gente já, tipo assim, eu posso dizer que a parte mais difícil do mercado, que era esse início de processo, a gente conseguiu passar, sabe? A gente conseguiu passar, mas aí quando tu começa a ter toda uma condição, toda uma conjuntura, que é cenário econômico, né, política, aí sem capital de giro, porque a gente tomou calote pra caramba. Ah, tu teve isso também. Nossa, cara, a gente contabilizou no final ali que dava pra comprar um carro zero na época, um carro popular. Só de inadimplência. Só de inadimplência, tá? Então, assim, tinha isso. Eu tomei calote de vendedor que também saiu da empresa e levou boleto junto e cobrou Antecipado e não repassou para a empresa. A gente teve problema na época tributário com contabilidade. Erro de contabilidade. Lembra aquela história do que o cara fala assim, ó, nunca deixa a tua contabilidade pagar os teus impostos, pega os boletos para ti. Tudo bem, eu também concordava com isso, mas como é que tu faz com uma empresa que está desde, sei lá, 2005 te atendendo, isso nós estávamos falando de 2014. Tu entendeu? Esse problema também, Silvério. Cara, eu não acredito. Foi uma facada nas costas. Empilhou muita coisa, então. Uma facada nas costas. Muito. Esse imposto, né? Eu paguei ele 3 anos, 4 anos depois que a empresa fechou, eu estava pagando ele. Tava pagando. Porque era do INSS, né? Era indevido, né? Então eu tive que ir lá fazer um refis, né? Paguei ele, porque eu daí não conseguia fechar a empresa também. Sim, tu não encerra o CNPJ. E fiquei pagando a parcela dele, cara, acho que até 2018 nós estava pagando essa parcela aí. Então, assim, é bem triste isso, sabe? Sim. Mas foi uma escola, né? Não preciso dizer que viver tudo isso de um crescimento de empresa com todos os desafios te trazem um aprendizado que eu diria que é PhD, é um MBA internacional vezes 2. Isso mesmo. E em 2008, né, antes disso tudo, eu estava fazendo faculdade de administração, né, eu entrei na faculdade, estava 2 anos já estudando e tive que trancar a faculdade porque a empresa naquele momento estava crescendo, né, com essas máquinas e tal, então eu vi que a prioridade ainda era a empresa, eu parei e eu olhava muito pro que eu estava aprendendo na faculdade e dizia, cara, mas isso aqui é igual o que eu já faço no meu dia a dia, né, tu saber a teoria, né, quem foi... né, o Ford, Henry Ford, na administração, cara, beleza, só odiasses, né, enfim, né, não te agregava, as revoluções industriais não agregavam no meu negócio aqui, então, né, nesse ponto não ajudava. Sim. Então eu tive que trancar, né, por essas coisas, daí o Bruno nasceu, 2008, o Marco também, enfim, então eu acabei largando a faculdade e depois em 2014, né, a gente fechou a empresa, e aí quando a gente fechou, foi interessante, porque daí eu tinha um parceiro de trabalho de uns anos anteriores, que era parceirão nosso, uma exibidora, e ele veio para mim e falou assim, Silvério, vem aqui que eu quero conversar. Na época eu estava vendendo, né, alguns equipamentos, pensei, pô, legal, vou lá fazer uma proposta para ele. Sentei com ele na mesa e falou assim, cara, obrigado, não quero, não vim aqui, não te chamei aqui para comprar nada. Não, né?
mas eu te chamei aqui pra gente fazer uma sociedade. Pô, cara, sociedade? Agora. Agora que eu tô doido pra cair fora, né? Que eu não quero mais ver nada na minha frente. Aí eu falei, por quê? Daí ele falou, não, cara, porque assim, ó, tem um mercado que a gente podia entrar, que não tá sendo tão bem atendido, né? E que é Boa. um baita mercado. E eu acredito que a gente possa contribuir um com o outro e tal, e vai ser legal pros dois, né? Só que, claro, ele também já estava inserido nesse mercado, então ele queria ficar, né, mais na surdina, surdina Não não, né? aparecer Não tanto, né, aparecer, na linha de né? frente, A até para gente poder sabe atender que outros. justo, é que a gente sabe que Blumenau é pequena, né? Então, assim, todo mundo fica sabendo de tudo, não foge disso. O mercado é assim, né? É verdade. Então, assim, não é que a gente mentia ou que a gente só não comentava, né? E se alguém me perguntava, daí eu dizia, não, tem, né, um sócio, enfim, tal, ele é um sócio investidor, e não deixou de ser porque ele veio com a ideia, mas todo o processo de correr atrás, de começar o projeto, de buscar cliente para ele e tal, veio da minha parte, né? Então, assim, ele deixou bem claro para mim, cara, eu vou te ajudar, eu entro com o financiamento, porque eu tenho crédito, né? A gente vai começar o equipamento do zero. Ele tinha demanda também. Não, a demanda ele tinha na empresa dele. Ele conseguia administrar na empresa dele. Entendi. Tá. E daí, então, ele falou assim, cara, então assim, ó, eu te ajudo comprando a máquina, a gente racha essa máquina no meio, vamos pagar em 2, né? E, cara, tu vai tocar a empresa e eu vou aparecer uma vez por mês pra gente conversar sobre e vida que segue. Falei, cara, tá bom, vamos lá, vamos tentar. Só que o desafio era o seguinte, eu dizia pra ele assim, ó, cara, mas aí eu vou ter que ter instalador, eu vou ter que ter toda essa equipe. Eu Tava com o jogo da comunicação visual na cabeça. Total. Eu falei assim, eu não vou precisar vender envelopamento de carro, por exemplo, né? Aí ele falou, cara, se a gente vê que precisar e tal, eu vou dizer, meu Deus, eu vou fazer de tudo para não precisar. Para não precisar. Porque eu queria realmente nichar, ficar num foco, trabalhar naquele foco, sabe? E eu adorei a ideia que daí a mídia exterior, as exibidoras já tinham os instaladores. Então, para que eu vou ter que ter instalador, né? Se os caras já têm instaladores. Então, nichei, foquei em mídia exterior, comecei a correr atrás, aí eu comecei a ver o quanto eu era conhecido, quanta gente querida tinha no mercado que me conhecia, né? Mas que, tipo, a gente não tinha network porque eram mercados diferentes. A Plotter não fazia esse mercado, a gente não tinha isso, né? E a Pura Cor veio forte nisso. Então, aí foi quando a gente, no primeiro ano, se surpreendeu, assim, já de cara, com os primeiros... Com a aceitação do mercado. Total. A gente começou a Pura Cor, ela deu start na máquina de impressão, e é ali que eu considero o play, né? O do gato. O ponto Z, Marco Zero. Era o Marco Zero, é isso mesmo. Foi dia 1º de dezembro. É aniversário do meu pai. Olha que mais. É aniversário do meu pai. E no primeiro dia, o equipamento chegou, eles instalaram. E, sei lá, 3 horas da tarde eu tava rodando. E eu sei até hoje qual foi a primeira lona que eu rodei. Caramba. Posso falar, foi da Fischer de Bruskin. Olha. Que já era meu parceiro antigo. E eu resgatei eles, tipo, liguei pra ela que cuidava do marketing e disse, tô vivo, vou imprimir aqui, queres imprimir alguma coisa comigo? Eu tenho umas lonas pra imprimir. Manda. Já startou aquilo ali. Então, foi muito legal, um cliente fantástico, né? E aí a gente começou já imprimindo, isso foi em dezembro. E eu me surpreendi, porque daí eu reparei que eu não ia poder parar no final do ano. Porque as exibidoras não param. Sim, né? Elas têm a bissemana, a campanha e tal, e a gente começou a rodar. Eu vi que isso fazia todo sentido, então de lá para frente a gente nunca mais parou o final do ano, a gente nunca teve férias coletivas. Coisa que na comunicação visual até era possível, programava tudo. Isso, né? E na mídia exterior não tem a galera para ontem, né? Então a gente começou já nesse pulo, né? E foi fantástico, assim. Aí a gente começou com um impressor, depois mais um ajudante, depois mais uma pessoa para me ajudar no administrativo, e a coisa foi crescendo, e a gente estava num espaço de 180 metros quadrados, mais ou E menos. era onde? Ali onde eu te conheci. Em Água Branca. Na Água Branca Só mesmo. que era do lado esquerdo num morro, né? Um galpão que tinha 4, 5 andares. Ali, dava no... Aquele ali. Lembro. Aí eu lembro, Gustavo, e isso é legal marcar, que o Borba, né? Que era o nosso parceiro aí, instalador e tal, ele já colava na época para algumas exibidoras, e aí ele veio para mim e falou assim, cara, tu tem que ir lá visitar o Gustavo. Gustavo e Elis, cara, são muito gente boa, muito eles produzem muito, cara, e tu tem que ir lá visitar eles e tal. Aí eu dizia, pô, Borba, mas na boa, assim, ó,
eu não tenho capacidade para visitar a Elisa Gustavo. Eu falei, porque assim, ó, o que eu já tô produzindo para as exibidoras, eu já tô no limite. Tava no limite. Eu falei, cara, então é para me queimar, né? Se eu ir atrás, e eu não queria deixar ninguém na mão. Então eu falei, cara, vai ter a hora certa. Dele, tá bom, beleza. Para nossa felicidade, em um ano, né, a gente bateu todas as metas e todos os recordes que a gente queria, assim, a empresa, para tu ter uma noção, Gustavo, no terceiro mês eu já faturava mais por mês do que a empresa que eu tinha 14 anos lá. Nossa, acertou em cheio. Tinha uma demanda extremamente carente Carente. para Essa é ser a palavra. atendida. Essa é a palavra. Eles É. eram carentes, eles estavam mal atendidos e precisavam de alguém. Total. E a gente entrou com toda essa visão, sabe? E aí o que aconteceu? Logo propiciou a compra da segunda máquina. Uhum. E aí, com a segunda máquina, beleza. Daí a gente baixou a poeira, que tava todo mundo no gargalo, hora extra, se matando e tal, né? Com prazos curtos. Uhum. E aí, com a segunda máquina, a gente viu que, opa, agora dá pra gente buscar mais clientes. Aí foi quando eu te visitei e a gente começou a parceria. E isso foi, cara, isso foi 2015, 16 ali, nessa época aí, eu acho. E desde essa visita nunca mais paramos, né? Que eu acho que é bacana colocar isso, né? Porque certamente, Silvério, tu começou a empresa com uma experiência muito rica de um ramo que eu considero primo, porque a comunicação visual ela é próxima do segmento de OH, mas aí você já tinha errado e já tinha aprendido com os erros, né? Isso mesmo. Aliás, o que tu deve Mas ter trazido, o que tu deve ter trazido foi, bom, aqui não serve e eu vou para a parte que o mercado precisa, que é essa demanda que você enxergou, que você junto com o teu sócio enxergaram, e aí foi a tampa para a panela, né, eu diria. Deus sempre tem mais para dar, né? Boa. Então ele Amém. fechou uma porta e abriu duas janelas enormes, né? E a pura cor foi, meu, assim, foi uma mudança da água pro vinho no mercado, né? No atendimento a cliente, em todo o processo, foi da água pro vinho. E graças a Deus, assim, a gente até hoje não precisa ainda adesivar carro e nem fazer vitrine e nem ter serralheria, né? Que maravilha! A gente tá dentro do nosso mercado, né? E aí foi dali para frente a gente só foi aumentando, daí acabou que mais para frente a gente foi para uma terceira um segundo galpão, né? E aí então era um galpão já que eu passava na frente todo dia porque era na mesma rua. E eu via sempre fechada aquela estrutura maravilhosa e dizia, meu Deus, cara, mas que dinheiro jogado fora, que pena, que dó que dá isso aqui, né? Criando mato no estacionamento. Aí eu comecei a fazer propostas para alugar. a locadora lá. E daí os caras, não, ele quer alugar tudo para que eram 2 andares o galpão, e para mim um andar já servia, era 380 metros quadrados aquele espaço. E daí eu fui batendo, até que chegou no final do ano, eu falei assim pros caras, eu falei, pô, cara, tu vai realmente deixar esse galpão fechado para pagar IPTU mais um ano com ele fechado, que já era o segundo, né? Só porque não queria dividir primeiro e segundo piso, né? Aí o cara da imobiliária falou assim, tá bom, vai, tá insistente, né? Se tu arranjar, olha só, se tu arranjar um cara para ficar com a parte de cima do galpão, a gente aluga para vocês dois, né? Se passar, claro, né? Toda a documentação. Claro. Tá bom. E aí, por coincidência, onde eu tava, tinha um inquilino que estava insatisfeito porque chovia dentro do galpão e tal. Sim. E aí ele foi lá e eu conversei com ele e falei, cara, vamos lá dar uma olhada? Vamos. A gente foi lá, deu uma olhada, meu, agradou os dois. Ele em cima e eu na parte de baixo, que tava ótimo, porque não precisava de visibilidade pra rua, né? Perfeito. E aí ele disse, cara, Silvério, vamos fechar. Daí falamos com a imobiliária, fechamos. Daí em janeiro, fevereiro, a gente já logo se mudou e começou a trabalhar naquele espaço novo, que deu um gás enorme também. Aí eu olhava assim, cara, um espaço amplo, sobrava espaço, tinha um lugar para guardar, né, toda a parte reciclada de material, tinha um lugar para fazer estoque, cara. Quanto tempo nesse espaço, Silvério? Porque foi bastante tempo. Eu lembro de toda a Pura Cor sempre ali, e não era distante do nosso escritório, né? Então a gente estava sempre muito perto, isso facilitava demais. Então a gente estava o tempo todo trocando produto ali. Quando a gente começou em 2014 ali, né, 2015, porque era dezembro, a gente ficou 2015, 16, 17, até 17 a gente ficou naquele espaço menor. Daí de 18 ali na transição, a gente foi para esse espaço maior. 2019 praticamente a gente já estava nesse espaço maior, né? Daí a gente ficou nesse espaço 2019, 20, 21, 22, 23, 24, e aí ano passado, então com quase 7 anos naquele espaço, daí ano passado a gente migrou para o novo espaço. E aí foi um outro grande salto, né? Que daí a gente saiu de
de 375 metros quadrados para 1.080 metros Nossa, quadrados. aí é um salto realmente enorme. muito grande. E foi muito legal também, e era para ser, porque, né, vale a pena até explanar essa história também. A gente acabou olhando galpões, né, em 2024 ali para estudar uma Mudança, uma né? mudança. E estava ficando apertado mesmo. Muito. O motivo foi esse, não? Foi. Máquina, Não, com estoque, faltando estacionamento, estacionamento, a verdade. gente tava, porque quando a gente alugou aquele galpão em 2 empresas, do lado tinha o mesmo o galpão, né, era uma cópia gêmea, umas gêmeas ali, e também ele logo foi alugado, então meio que tomou o espaço ali do estacionamento, e daí todo mundo se entende, mas à medida que a empresa vai crescendo e contratando gente, vem mais gente de carro, mais gente de moto, começa a complicar. Então, a gente estava com dificuldade de estacionamento, a gente estava com dificuldade, porque também, assim, rente com a empresa começava um terreno de uma área residencial, então qualquer barulho num horário das 5 da manhã, que quando a gente começava mais cedo atrapalhava, então tinha que ter todo um cuidado, um zelo, eu tinha o pessoal ali ao redor os meus vizinhos todos tinham meu celular, então, assim, eu deixava claro para eles que qualquer problema podia me ligar, e eles não hesitavam em ligar, eles ligavam 5 da manhã mesmo. Desligavam mesmo quando tava dando barulho e eu tinha que ligar pra produção, mas baixa o volume do rádio, para. É o rádio, né? Porque 5 da manhã dava um eco, né, cara? Então, assim, incrível. E aí a gente tinha essa dificuldade, a gente viu que também a logística para retirar material, enfim, várias coisas. O espaço físico estava no gargalo. A gente viu que a gente chegou a ter 3 máquinas dentro da sala de impressão, né? E aí, quando eu fui começar a procurar um novo local, a gente fez algumas premissas lá. Poxa, tem que ser perto de onde a gente estava, tem que ter um espaço suficiente para isso. Tinha que ter um transformador, porque a gente já estava na carga limite de energia e eu precisava de um transformador para potencializar isso, né? Todos esses detalhes. E a gente queria também que fosse uma área quadrada, acima de pelo menos 800 metros quadrados, porque daí tu não vai mudar 6 por meia dúzia também, né? Uhum. E começamos a procurar, cara, e para quem acha assim que é fácil e tal, não é, porque o mercado hoje tem opções, mas ela tem opções ou são muito pequenos, ou são extremamente gigantes, extremamente caros, né? E aí a gente na época encontrou isso foi ali, né, final de 2024, né? A gente encontrou um espaço e olhou, gostou, tava tudo certo, era bem próximo ali da Pura Cor, né, que ela tava. Tudo alinhado para em janeiro a gente assinar contrato e já se mudar. E quando eu fui lá para assinar contrato, eu levei um engenheiro eletricista junto comigo para avaliar o transformador, né? Eu não entendo nada disso. Então, quando eu cheguei lá, o cara da imobiliária disse: "Ah, não, mas o transformador não entra no projeto". Eu falei: "Como não? Não, o transformador daqui é para o vizinho do lado que é do mesmo dono do galpão e eles alugaram para esse cara". Eu falei: "Cara, então o negócio não tá feito, porque eu preciso de um transformador". E demos para trás, assim, com tudo engatilhado já. Praticamente eu estava quase já mandando aquele e-mail de aviso para os clientes, sabe, avisando que se mudamos, assim, tava quase isso pronto já. Aham. Aí, poxa, começa tudo do zero, tudo de novo. E aí eu comecei a olhar para os galpões que eu tinha até visitado em dezembro, novembro, né, e que não tinha dado certo. E aí um desses galpões era esse que a gente está hoje. E na época, quando eu visitei ele, o inquilino queria um valor muito alto pelo galpão, né. Era um valor muito alto, muito acima do extrapolado que a gente podia estar pagando. E daí eu conversei com ele e falei: "Cara, eu queria muito te contratar esse teu galpão, né, ele atende todas as nossas demandas, mas assim, estoura o meu orçamento, né, e até a gente tem em vista outros também que estão mais em conta e tal". Ele falou: "Não, cara, tudo certo, então, né, tudo beleza". E aí em janeiro, ele entrou em contato com a gente para saber se a gente já tinha alugado. E daí o meu gerente na época falou para ele: "É, a gente já fechou", e, né, porque a gente estava com aquele galpão engatado, Verdade, né. verdade, já estava certo. Certo. E daí quando não deu mais certo, o meu gerente falou: "Cara, vamos chamar aquele cara de novo?". Eu disse: "Ah, até podemos, mas assim, eu acho que não vai Não, a gente já tem, não, a gente já tem, não vai mudar". se ele quisesse negociar, já teria negociado. E quando eu liguei pra ele, ele disse assim pra mim: "Pô, Silvério, deixa eu adivinhar". Ele falou: "Queres alugar meu galpão?". Eu falei: se ele não tiver alugado e tu aceitar minhas propostas, a gente conversa". Eu falei: tipo, bate o martelo. "Não, então vem aí que eu já sonhei essa noite que a gente ia fechar negócio". Nossa, aí vai para outro olha, plano já. outro plano. Aham. E, cara, resumidamente, ele baixou para um preço acessível, Boa. né? Ele ajustou, ele viu a seriedade, ele viu que quando eu estava lá em outubro conversando com ele,
eu estava falando que a gente tinha um planejamento estratégico, que a gente tinha uma despesa já fixa para isso, que a gente Um orçamento. que a minha expectativa de crescimento era X, Y, e aí ele, sabe, ele sentiu que, cara, não estava jogando ao ar Não é aquilo, né? qualquer projeto, é uma grande empresa estruturada que sabe o que quer. Pô, isso faz toda a diferença. Bem legal, eu vi que ele comprou a ideia, comprou nossa credibilidade, sabe? E ele já tinha ido até lá na onde a gente estava antes também, ele viu como é que era a estrutura lá, e daí ele falou, cara, eu acho que tem tudo a ver, porque eu queria realmente que entrasse uma gráfica, porque ele tinha medo que entrasse uma oficina, algo assim que pudesse estragar talvez a estrutura dele, né? Isso, é. E a gente não tinha essa intenção nenhuma, era na verdade o contrário, né? De melhorar o Exato. local. Exato. E deu muito certo, porque daí o local tinha uma infraestrutura já bem montada, era uma empresa gigante que estava lá antes, então a gente conseguiu aproveitar bastante o que já tinha de infraestrutura, daí até acaba economizando um pouco nesse sentido, né? A questão do transformador, entrada de energia, ele teve que readequar um monte de coisa, porque a Celesc muda a adequação dessas entradas de tempo em tempo, e mesmo que já tinha uma empresa lá usando, quando a gente entrou, teve que readequar. Isso foi complicadíssimo, uma burocracia gigante. Bem grande. A gente ficou mais de 120 dias para conseguir entrar no galpão já pagando aluguel, porque a Celesc não ligava a energia. Toda hora era um problema, era alguma coisa no projeto, era alguma coisa na instalação, e enfim, sabe? Deu uma burocracia gigante. Isso é o custo Brasil. Se alguém da Celesc estiver vendo esse nosso trabalho, pelo amor de Deus, melhorem. Ajudem o empresário. Não atrapalhando, você já tá, meio caminho andado. Só não atrapalhar já é uma ótima. Então, assim, né, foi uma dor de cabeça gigante. Acredito. Uma dor de cabeça gigante. Mas graças a Deus passou e a gente conseguiu entrar daí no meio do ano de 2025 lá. A gente já entrou voando, porque já estava tudo pronto lá. Só estava faltando a gente e a energia. Só. Perfeito. E aí, quando ligou, a gente já no dia seguinte já começou a trazer as máquinas e vamos para frente. E daí a gente já entrou bombando, né? E aí, um espaço que aumentou, que duplicou a nossa capacidade. A sala de impressão ficou 2 vezes maior. A gente conseguiu já trabalhar com uma expansão de equipamentos lá também. Uma projeção de expansão. Quantas máquinas hoje, Silvério? Hoje a gente está com 3 máquinas, né? Mas tem espaço aí para botar muito mais, né? E agora até de primeira mão aí para te contar. Legal. A gente já está com um colaborador que vai começar agora em março a trabalhar com a gente para fazer o 3º turno. Olha, Então, isso muda muito. Enfim, no fim é um terço a mais que tu aproveita, né? É isso aí, né? A gente tem aí vai conseguir ampliar 1/3 a mais, né, da capacidade. Então, o que já era rápido vai ficar muito mais rápido. Claro. Né? E a gente vai virar 24 horas até sábado, 5 da manhã. Então, a gente começa, né, na segunda-feira às 5 da manhã e vai parar no sábado às 5 da manhã. Então, a gente vai ter uma capacidade de produção ainda muito maior, né? Claro. E não só de impressão, mas de acabamento também, porque a gente já tem turnos que começam cedo e vão até tarde, né? Então, assim, a expectativa agora para 2026 é aumentar aí significativamente. Muito bom. E só para a gente deixar registrado também, Silvério, então em 2026, a Puracor faz quanto tempo desde da compra da máquina, aquele primeiro espaço? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Muito bom. Em dezembro ela faz 12 anos. E aí a jornada a gente viu qual é, né? É um aprendizado, é uma empresa de sucesso que tu teve antes, mas é lógico que o mercado muda, são ciclos também. Gosto dessa ideia. Gustavo. Eu entendi que assim, ó, na empresa de comunicação visual foi a minha escola, né? Eu aprendi muito, né? Eu cresci nesse mercado ali, todos os meus contatos, os meus clientes, né? A gente é super conhecido já no mercado há 28 anos, né? Então fazendo isso, a gente já conhece todo mundo. Eu vi as agências que começaram pequenininha lá, hoje estarem grandes, né? Tem agência aí que tu conhece, que começou lá em Pomerode, hoje tá aqui em Blumenau e tá gigante, né? Vocês, né, cara, vocês são um case maravilhoso, vocês começaram também pequenininhos e hoje são essa potência que é o Grupo Intelli. Então, assim, isso é legal, né? Isso é muito legal. Crescer junto, né? Crescer juntos, comprar de pessoas, né? Porque muitos clientes meus não compram da Puracor, compram do Silvério, né? Também. Eu já falei que eu compro de Silvério, mesmo que eu não fale contigo. Eu tô comprando os valores da Puracor, os valores que no fim da Puracor são os valores do Silvério. Então, se tem premissa, qualidade, velocidade, comprometimento,
é os mesmos e eles espelham com quem está comprando. É o espelho. Muito bom. E Então 12 anos a jornada aí para a gente deixar em 2026 isso. e certamente aí um futuro já desenhado, né, como você falou, você gosta de planejamento, você gosta de planilha. Aliás, fábrica é planilha de custo. Se não for planilha vai ser sistema, mas a questão é a seguinte, se você não tiver todos os custos lá bem Alinhado. alinhados, bem estruturados, bem classificados, você pode cometer um erro que de um em um real você pode estar realizando prejuízo e construindo um negócio que nem é um negócio sólido, né, a um médio e longo prazo. Então eu sempre entendi o jogo da indústria como um jogo de alto nível, que para você crescer você tem que ter domínio dos números, né? É importantíssimo. A gente, né, até porque a gente passou no passado, hoje a gente tem uma auditoria, né, a gente tem Muito bom. ele já foi meu contador, hoje ele é aposentado, né, e ele é consultor, então Então é uma consultoria hoje que tu tem consultoria, também, tributária, fiscal, tudo isso. Ele era contábil. contador, até formação de preço de venda, tudo isso ele ajuda a gente, ele vai uma vez por mês lá na empresa, porque daí aquele sócio que começou comigo, depois em 2018, ele saiu da sociedade, né, a gente comprou a parte dele, eu digo a gente, porque daí a minha irmã entrou comigo na sociedade, Perfeito. hoje ela é minha sócia lá também, e até ano passado ela não participava da operação, e ano passado, no meio do ano, ela entrou comigo na área de compras. Então hoje quem compra, quem vai comigo nas feiras visitar negócios e tal é a minha irmã, né. Muito bom. Foi bem legal. Negócio em família. Negócio em família, minha esposa já faz o financeiro, minha sócia também, né. Então, o que acontece é que, uma vez por mês, a gente faz, né, essa auditoria junto com ele para consultar todos os números, avaliar como é que tá, como é que não tá. Como a empresa trabalha com produto importado, a gente tem muita agora tá mais light, mas assim, quando o dólar oscila muito, Ah, isso atrapalha bastante o nosso processo, né. Então tem oscilação de dólar, tem toda a questão tributária, agora o Brasil com essa mudança toda de carga tributária tá uma bagunça, né, a gente fala com os clientes, ninguém sabe como é que vai ficar isso. É uma novidade para todo mundo, a gente está indo atrás também para se informar e entender o que que tem que ser feito, o que que pode ser feito, né, porque tem coisa que não dá para fazer, tem que ser e acabou, né. Então, né, esse ano ainda mais agora com Copa do Mundo, eleição, essas coisas todas também mexem com toda a nossa economia, e a gente tem que estar de olho, e realmente a indústria ela sente muito rápido, muito rápido. entende. Cara, o dólar mexeu lá fora, a gente já tem reflexo aqui, e às vezes a gente não consegue passar esse reflexo tão rápido para o nosso cliente, sabe. Porque ele também quer esperar ver o que vai acontecer e Tem tal, isso. né, e a gente segura isso. A E gente trabalha cada muito ca cada empresa tem uma cadeia, né, desde a compra até o recebimento, depois a entrega. E aí você descasa não é algo tão sincronizado, né. No teu insumo, por exemplo, você começa na China, É isso aí. né, e assim por diante. Teve uma época ali que a pandemia, né, quando a pandemia estava no auge dela ali, não sei se tu lembra que a China comprou todo o PVC, né. Lembro disso, você comentou. Cara, ela comprou todo o PVC e ditou a regra, né, o preço era Mandou no aquele, que é assim, quer, não quer. carteirizou, né. Aham, e aí então tudo mexeu, né. Os valores aí do PVC, da tinta, tudo bagunçou um monte até a gente normalizar. Até os nossos parceiros também que importam conseguirem normalizar os seus próprios estoques ali, sabe. Sim. Porque a gente comprava fracionado, porque eles não podiam vender muito para uma empresa só, então a gente tinha que ir comprando toda semana, quase todo dia a gente estava fazendo compra, né, e não conseguia montar uma estrutura de estoque, porque Não eles limitavam. permitiam, Porque racionalizavam a porque quantidade de venda. uma empresa normal de comunicação visual compra, sei lá, 3, 4 rolos, né, uma empresa de maior volume compra 50 rolos, né, então, eles não queriam vender 50 para uma só, né, eles queriam poder atender 10 clientes deles pequenos ali, mas não deixar ninguém na mão, né. Nessa fase faltou material, então? Faltou? A gente conseguia, não chegou a acontecer de faltar, Faltar. porque a gente conseguiu gerenciar bem isso aí, sabe, Gustavo. Sim. Assim, chegou a faltar material pontual, por exemplo, eu trabalho com a lona A e com a lona B, aí às vezes a lona A faltava, e eu tinha que negociar com meus clientes para botar a lona B, porque era o que tinha no mercado, e daí o pessoal aceitava, aí daqui a pouco a B faltava, mas eu tinha A, daí eu tinha que, né, então. Então ele foi um gerenciamento de estoque e demanda também com o cliente, né. Silvério, qual produto que você vende mais hoje na Puracor? É lona, é papel, é adesivo? Lona. Mas lona Lona é o carro-chefe. é o carro-chefe. É o E já carro-chefe. sempre foi Não. ou de algum tempo para cá virou mercado? É que na verdade quando tu fala mais vendido, né, aí a gente tem 2 processos, né,
o valor de faturamento, que mais fatura ou que mais imprime. Quantidade, né? Sim, são duas variáveis. Duas variáveis. Então, o papel, por exemplo, de outdoor, né, por um bom tempo, era a mídia que a gente mais imprimia em termos de metro quadrado, era papel, e bem menos lona, né? E depois o mercado foi migrando do papel para lona, até a própria Puracor também, por um período, a gente tentou se especializar mais na lona e largar um pouquinho o papel, porque teve um período ali que o papel estava muito caro, né? A gente tinha que desprender muito tempo de equipamento para o papel, com uma margem de lucro menor e tal. Então, né, era um pouco mais complexo. Hoje não, hoje com as máquinas que a gente já tem, que são 3 vezes mais rápido que as que primeiro que nós compramos lá, né? Então a gente já consegue voltar para o mercado de papel de novo, porque tem preço agressivo e tem demanda de produção. Você percebeu que o mercado mudou também ou não Muito. teve? Teve uma mudança das demandas das exibidoras e do próprio cliente, né? Teve. O mercado, antigamente, ele comprava campanhas bem maiores de papel, né? Bem maiores. Quase não rodava tanto lona em outdoor, rodava mais em front e nas empenas. Isso, né? verdade. Maiores formatos. E aí o pessoal também centralizava muito a produção do papel, tipo, mandava rodar numa exibidora e aquela exibidora mandava para as outras exibidoras, era um trabalho mais ou menos nesse perfil, né? Qual foi, na minha opinião, a mudança, né? As exibidoras começaram a ver que o valor agregado estava no rodízio da lona, né? Daí começaram a oferecer mais para o mercado o rodízio, até para ocupar mais os painéis e até que prevalecer aqueles pontos mais fracos, que às vezes não estava tão bom, mas no rodízio ele crescia junto. Perfeito. Eu tenho um ponto lá na área central, que está no rodízio, mas eu tenho lá no bairrozinho lá também mais um pouco. Então o cara uma hora estava na central, uma hora estava lá no bairro, né? Perfeito, Então a gente viu essa dinâmica começar a acontecer. Aí a gente viu que não tem como não, né? Com a entrada do online, né? E a procura pelo online, principalmente na pandemia, né? As pessoas começaram a ir para o digital e aí foram abandonando um pouco as campanhas de papel para ir para o digital. Mas, né, esse processo a gente já reparou agora também, mais recente, que as coisas andam em conjunto, né? Aí tu vai ter que entender qual é a tua campanha. Se a tua campanha ela é mais bairro, não faz sentido tu ficar tanto no digital e tu mete um outdoor no bairro que vai fazer efeito. Se a tua campanha é mais, né, municipal, e aí tu entra no digital para atender a tua demanda do digital, mas tu vai ver que o outdoor tá lá com QR Code, com WhatsApp, com toda a comunicação que o teu cliente tem que ter. Quando ele vê o teu outdoor, ele vai lá, escaneia um QR Code e ele já está no teu online. Então, quer dizer, as duas coisas hoje estão caminhando muito juntas. Perfeito. Essa é outra migração que a gente percebeu que o mercado vem fazendo. Certamente o mercado, e eu que aí eu posso falar como exibidora, qual é o movimento, então, a nossa visão como exibidora com relação ao papel ou lona? Primeiro, para a gente é muito fácil imaginar de que uma campanha de lona ela é muito melhor, ela é mais bonita, ela é mais apresentável. Sem falar que a lona é reaproveitável. Então eu tenho uma mídia melhor, mais bonita, com uma lona e um material que dura muito mais. Então tem menos resíduo, o meu cliente expõe a marca dele com mais qualidade. Total. Eu acho que isso determina muito a escolha de papel ou lona. Claro que o papel ele é muito dinâmico, ele é rápido, ele para promoção serve muito, ele é barato, mas eu acho que tudo vai do propósito da campanha, que aí você já conectou com o digital. Tem campanhas que não combinam com o digital, né? Tem estratégias que vão até combinar mais mídias ao mesmo tempo, mas o digital ele é o começo do mercado brasileiro na nossa visão. Se a gente pegar toda a nossa base de pontos hoje, e a gente conhece praticamente o Brasil inteiro, quando a gente vê proporção, o digital é muito pequeno. E ainda a gente vai ter, isso para mim é para sempre, pessoas que vão querer estar sozinhas naquele local. Tá, você até pode num painel digital ficar sozinho, mas você vai pagar muitas vezes mais em questão de valores do que numa lona. E aí você tem outras vantagens e desvantagens que daria outro podcast, mas certamente o digital não veio, o DOH, né, que se fala, ele não veio para substituir, ele veio para complementar. Então a gente vê um painel digital entrando, mas não um físico saindo. Não, na verdade você tem um novo ponto digital
complementando aquele circuito, aquele roteiro. Então as coisas... E eu já falei para você até no nosso evento, eu comentei. O futuro da impressão digital e da impressão de lona e papel física, ela é tão durável quanto a mídia OH. Enquanto houver o OH, na minha opinião, a lona, o papel vão existir, porque vão coexistir, né? Vai ter espaço para todo mundo. Não sei se tu concorda comigo, eu olho para o LED e eu lembro de um movimento parecido com o Triedo, Sim. né? Eu lembro que na fase ali que a gente já estava trabalhando com mídia exterior, né? O Triedo já tinha meio que passado um pouco a fase dele ali, né? Porque eu acho que o estouro do Triedo foi, sei lá, 2010, por aí, né? E eu lembro que assim, nossa, cara, tu viu um Triedo grande, né? Um 12x4 de Triedo que, meu, enchia os olhos, né? Que em Blumenau a gente tinha na época da Oktober aquele que imitava uma latinha, né? Então podia ser latinha de qualquer produto, né? De cerveja, refrigerante, e aquilo enchia os olhos, porque era uma criatividade pura ali naquele material, e muito legal. E daí o que aconteceu, né? Depois a gente começou a escutar de alguns clientes que diziam assim, ó, cara, eu até gosto do Triedo, mas eu tenho que estar nas 3 faces, né? Eu gosto de aparecer nas 3 faces. Se eu tiver que disputar a face com alguém, cara, daí eu já não sei se é tão interessante, Exato. né? Hoje a resistência do DOH é exatamente essa. Né? E eu escutei também de outras exibidoras, enfim, que o pessoal falava assim, ó, cara, se eu tiver fila para exibir num ponto, né, numa esquina, eu tenho fila, eu vou botar um LED lá, ele vai me dar resultado. Mas em quanto tempo ele vai me dar resultado e se a galera que vai estar exibindo lá vai estar feliz de estar lá com mais tantas empresas, vai ser muito relativo, né? Vai. Porque uma coisa é tu ter um ponto com, sei lá, 5 clientes, 10, 15, 20, 30, então acabou. Quanto mais clientes, maior é a fração de mídia e exposição que você vai ter da tua marca. Então isso é uma boa dica para quem é mídia. Um ponto de LED com 10 mil impactos dia, você vai precisar contabilizar quantos clientes tem nesse espaço. Porque se forem 10, Para dividir. é 1/10 exato do impacto. Então daquele número de expectativa de pessoas, é 1/10. Então é uma conta que vai começar a ser feita. Hoje eu vejo que não é muito feita. Escolhe o ponto e Enche os olhos, né? enche os olhos, né? O movimento, tudo mais. Porque realmente, claro, o digital ele é lindo, né? À noite ali tu tem, né, uma iluminação em excesso que dá um brilho total para a campanha, se conecta com o digital e tu olha lá na tela a mesma coisa acontecendo ali, então acho que faz todo sentido, mas realmente são públicos, são campanhas, Propósitos não é diferente, né? Eu concordo sempre. porque uma empena bem colocada num baita prédio impacta tanto quanto o digital mudando ele. Perfeito. Não, Né? total. O que eu acho que às vezes as empresas de marketing erram é que elas querem criar esse impacto por 12 meses. Sendo que, cara, troca essa lona com mais frequência, né? Tu vai criar mais impacto. Faz um contrato de 1 ano, mas tu não tem que ficar 1 ano com a mesma lona. Se a gente já sabe que o outdoor, ele tem que mudar a cada 15 dias, porque o mindset da gente muda, né, a cada 15 dias, que depois de 15 dias vira paisagem, né, Gustavo? Isso Corrija se eu mesmo. estiver errado, mas é isso, né? Tem várias métricas e muitas já trouxeram esse estudo de que sim, se você ficar por muito tempo no local, aquele ponto não é mais visto, por quem passa de forma recorrente. Agora, se é uma rodovia, aí Novidade, né? exato, aí você tem menos acesso, mas dentro da cidade é fundamental que se tenha a troca. Por isso que o rodízio que você comentou é tão bom. Tu vai atacando outros públicos, vai mudando aquela paisagem, vamos dizer assim. E o antigo diretor que eu trabalhei na Renault, que era de marketing, Osmar Lachevitz, ele falava, a gente tem que cuidar para não virar paisagem. Porque quando vira paisagem, teu olho não percebe mais aquela comunicação. Por isso a necessidade de mudar. E tudo a ver com o teu produto. Então, esse ano de 2026, a Pura Cor está criando um workshop, né, chamado Mais Pura Cor. Por que Mais Pura Cor? Porque a ideia é trazer mais conhecimento, mais conexão, né? Trazer os clientes para conhecerem os processos de impressão lá dentro da fábrica mesmo, né? Então, em breve a gente vai estar lançando esse programa e vai estar convidando então os parceiros a estarem participando, né? Para agregar, porque a gente sabe que o colaborador na área comercial, quanto mais informação técnica, quanto mais vivência com a lona, com a tinta, com a máquina, com todo esse processo, ele vai ter mais bagagem também, né, para poder transmitir isso para o cliente dele, né?
Então a ideia é a gente criar um treinamento para agregar a equipe comercial enfim, né, todos os envolvidos, né, mas que eles possam, com convicção e com segurança, transmitir isso para os clientes deles. Pensando também, né, nessa questão das mídias, né, a Puracor desenvolveu, então, um produto chamado Filme Outdoor, né, que é uma inovação que a gente trouxe para o mercado, que é nada mais do que um produto Uhum. com um valor muito próximo até de um papel de outdoor, né, com a visibilidade que a lona proporciona, né. Então, quer dizer, qual é a vantagem? Ele é um produto, relativamente mais em conta, mais barato do que uma lona normal. Fica num meio termo Fica entre num papel e lona? termo, justamente. Tá. Qual que é o público dele? O público dele é aquele empreendimento que vai abrir, que vai surgir, que vai precisar de uma campanha de 30 dias, 45 dias, que não vai fazer rodízio, porque ele é um material que não permite rodízio, né, mas ele é um material que é versátil no sentido de que você tem a qualidade da impressão de uma lona, porque quem passa na rua e vê ele instalado não consegue interpretar se, né, se aquilo ali, qual é a lona que está ali no caso, né. Uhum. E ele tem um custo-benefício muito bom, então ele não é tão caro como uma lona de rodízio e não é tão barato quanto um papel, ele fica no meio do caminho e ele atende justamente esse cliente que quer fazer uma inauguração, quer fazer uma campanha, quer fazer algo, com menor prazo de durabilidade, né, mas com bastante impacto, Isso, porque vai né. ter a impressão final, ela é próxima da lona. Da lona, ela é igual à lona. Ela é igual à Igual à lona. lona. Não, Se tu então olhar na rua, tu não consegue perceber, ela é igual. que é incomparável, na minha opinião, a questão da apresentação final de um papel e de uma lona. Principalmente se tu pega épocas chuvosas, né, que o papel ele tem as suas vantagens pelo custo e tal, mas em compensação em dia de chuva, coitado do colador, né, ele sofre para aplicar, ele querendo ou não é papel, ele é 90 gramas, então ele tem uma transparência que acaba até refletindo um pouco na mídia que está atrás, exige mais ainda da exibidora ter que estar removendo toda aquela mídia que estava antes, então, né, tem todo um trabalho adicional aí com o tempo de chuva, né. E a gente está numa região que vira e mexe, e não só aqui, né, no Brasil todo tem, a gente, graças a Deus, vive num país que tem as 4 Bem estações, né. temperado na questão de Então tem sempre o período que chove mais, e aí ali o filme outdoor ele faz todo o resultado. perfeito, com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta que vamos ver para que lado que você vai levar essa resposta. Teu cliente compra mais ou não vamos falar do teu cliente, vamos falar do cliente da impressão digital hoje para mídia OH, para grandes formatos, enfim. Ele compra mais preço ou mais qualidade? Via de regra. Gustavo, boa pergunta, tá, boa pergunta. Eu acho que é meio a meio, assim, cara. A gente tem o público que tá visando qualidade, e aí ele quer durabilidade, né, e aí não se importa tanto com a questão custo, preço, né. Mas como hoje talvez a gente está no mercado que ele tá mais promocional, vamos falar assim, né, porque o que a Puracor vende é mais material promocional, porque é o outdoor, né. Então, assim, esse pessoal ele tá mais em busca de preço, custo-benefício, né. E aí é onde que acaba entrando um pouco no preço, até porque, assim, ó, o nosso promocional hoje tá muito bom, né. Então o promocional já tá muito bom. Então quer dizer, quando ele consegue comprar com a gente, né, a campanha dele se adequa ao nosso custo, ele já sai com um material muito top, mesmo que a gente Uhum. esteja trabalhando com um material inferior no quesito durabilidade, Durabilidade. né, porque assim, o que acontece, né, muita gente vinha pra mim e falava assim: "Silvério, me vê uma mídia baratinha, cara", porque assim, ó, é pra 1 mês, é pra 2 meses, mas eu queria o impacto da lona. Quer Sim. dizer, aí a gente só tinha lona de 1 ano. Uhum. Né, e aí, poxa, eu dizia: "Cara, as lonas são tudo para 1 ano, não tenho nada assim que é para 1 semana, 1 mês", né. Então agora com o filme a gente trouxe essa ideia, né, de poder trabalhar com uma mídia mais em conta, né, para essa campanha de curto prazo, Boa, né. perfeito. Então ali a gente adequou a qualidade com um Com custo-benefício. custo-benefício, É. muito bom, muito bom. Aham. Agora, Silvério, entrando mais numa parte até tua, né, como empreendedor, como gestor e como técnico, né, tu te vê mais como um gestor de uma indústria hoje, numa fábrica, ou mais como uma parte técnica? E quais funções hoje tu atua, até para a gente aprender contigo um pouquinho aí, como é que tu lida teu dia a dia? Legal. Então, por muitos anos, né, eu fiquei na parte de gestão. Eu queria ficar na parte da gestão, dos controles administrativos, treinando a equipe comercial, mas deixando outro gestor na parte comercial e eu ficando na parte administrativa, né.
Mas, Gustavo, daí eu ano passado, em 2023, eu comecei um curso de processos gerenciais, né? Fui buscar, então, né, mais ou menos Especialização. especializar, né? Sentei na cadeira de volta de escola lá e fui pro presencial, tá? Não fui pro, Ótimo. fui pro presencial. E aí o que acontece? Foi muito bom, né, essa experiência, porque o que que eu comecei a entender, né? Mesmo que eu estava na administração da empresa, eu era constantemente chamado no comercial, né? Não só para resolver dores e buscar soluções junto com o time comercial, mas porque também a afinidade que eu tenho com os clientes, a amizade que eu tenho com os clientes, né? E tal. E às vezes até quando a gente sentia uma distância, a gente via que tinha que ir lá conquistar de volta, conversar de volta com o cliente. E aí, de 2024, final de 2024, eu sentei com o meu colaborador que eu tenho hoje lá, que é o Giovanni, que é meu braço direito dentro da Tá empresa. contigo há bastante tempo, né? 8 anos já. 8 anos, de 12, Bastante tempo. praticamente o tempo todo aí, de É. todas as E o fases. Giovanni é legal, porque ele começou com a gente lá atrás no chão de fábrica e hoje ele tá como, depois de mim e da minha irmã, é o que mais toca a empresa, né? É o gerente administrativo. Gerente administrativo. É. Bom, foi comercial também, né? Vendeu muito tempo. E aí que tá, ele era da equipe comercial, ele estava como gerente comercial, atendia várias contas chefes da empresa, né, os tops. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma proposta para ele vir para o meu lugar e eu poder ir para o lugar de volta pro comercial, né? E aí ele ficou bem preocupado, né, com a cadeira, porque, cara, mas pô, vou lá fazer administrativo, né? Eu sou comercial, ele é formado em marketing, então ele tem noção Boa. toda essa, né, marketing e publicidade, né? Ele tem 2 cursos e então ele tem toda essa visão comercial também. E aí eu falei: "Pô, melhor ainda, Giovanni, porque daí tu já sabe as dores do comercial e agora tu vim fazendo administração, né, tu vai entender ainda mais os processos aqui dentro, eu domino essa área, então eu vou poder te ajudar em toda ela, né, mas em contrapartida eu vou estar junto do time comercial para poder então fortalecer a equipe e ir para o mercado atender melhor o nosso mercado, né". Uhum. E aí então a gente fez essa troca de cadeiras que foi maravilhoso. Hoje eu tô como diretor comercial, né, a minha irmã tá comigo na parte de compras, minha esposa no financeiro e o Gil cuida dessa parte da gestão administrativa. Então, cara, a gente faz reuniões toda semana, alinha os pontos, né, modela as coisas, tem coisa que eu ajudo ele também, ele me ajuda muito também na área comercial. E aí eu tenho um supervisor na área comercial, a gente está com uma equipe hoje de 6 pessoas na área de vendas, né. A gente Muito bom. tem representante fora, tem um escritório em Curitiba, né, que é uma representação nossa lá, né, a Plano H trabalha muito bem lá, é o Léo, Nossa, né. que legal. Então, o teu trânsito para Curitiba tá livre, diário. Paraná, a gente tem uma carteira bem forte. Curitiba atende Paraná todo, que é o hub ali, é o capital também. Muito legal. Muito legal. E o legal também ver a pessoa dentro do teu negócio, aprendendo sobre tudo e depois crescendo e depois se reconhecendo bem numa área, né? Isso. Que vocês fizeram foi um encaixe. É isso aí. Pô, eu acho isso maravilhoso. Quando tu tem um profissional, ele percebeu várias áreas, mas daqui a pouco ele se encontra em uma área. Isso serve pra gente que é empreendedor também. É. Quando a gente está encaixado, que é a Zona de conforto. isso, a zona de conforto de um lado, que a gente tem que tomar cuidado, ou que ela pode ser boa e ruim, mas tem a zona de poder. Eu acho que isso é muito forte, porque quando eu tô na minha habilidade master, que muitas vezes ela é até nata, né? Comunicação, como é o teu caso no comercial, eu acho que quando a gente encontra a nossa cadeira dentro da nossa empresa, isso é muito mais poderoso, porque daí eu abro espaço para pessoas me complementarem, que são necessárias, a gente não é bom em tudo, É isso. só que eu tô feliz e realizado, como eu acredito que tu esteja hoje também, né? Sim. Hoje deu muito certo Esse reposicionamento, né? reposicionamento, né? A gente tá com isso bem desenhado dentro da empresa. Na verdade, todo cargos e salários dentro da empresa estão bem desenhados. A gente montou esse plano e ficou bem legal, Uhum. né? A gente tá com uma equipe comercial muito boa também. A equipe está sendo treinada semanalmente. A gente brinca que tem que afiar o facão, né? Afiar o facão toda semana, não adianta, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem, né, um produto ou algum Pessoas para cliente, treinar, para realinhar. né, o mercado, né, tá nessa situação, a gente sabe que hoje mão de obra é uma coisa
que tá cada vez mais difícil, né, a gente conseguir encontrar. Eu já digo que eu não encontro mais tanto profissional bom no mercado, a gente tem que estar lapidando ele dentro da empresa, a gente tem que estar ali É um bom caminho, né? bom caminho, né, porque hoje o mercado Formar ele dentro do formar negócio. formar ele lá dentro. Boa. E como é que hoje tu equilibra a tua vida pessoal com a profissional? É. Olha, hoje eu posso dizer que eu consegui organizar a casa, assim, né. Tu tens Mas vida eu pessoal. tenho vida pessoal. Empresário que não tem vida, Exato. Aras. Eu vou ser sincero pra ti, assim, que por muito tempo eu me cobrava que eu tinha que estar antes das 8 horas na empresa e eu tinha que ser a minha visão era que eu tinha que ser o último a desligar o disjuntor lá, né, apagar a luz. Vou te falar que eu mudei esse mindset aí, eu mudei essa forma de pensar, porque hoje, por exemplo, eu estou às 6 horas da manhã acordado, mas meu primeiro compromisso é comigo mesmo. Tá. Poderoso isso, tá? É comigo mesmo. Então, assim, 6 horas da manhã é o tempo que eu tiro para fazer uma atividade física, pode ser uma academia, pode ser um jogo de beach tênis, de pádel, eu sei que a Liz gosta, Isso. né? Então pode ser isso, ou pode ser até um yoga, né? Parar para fazer uma meditação. Então, assim, eu primeiro tiro esse tempo para mim, né? Para priorizar, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer o bem, eu não vou conseguir transmitir isso para minha equipe, né? Então a minha saúde tem que estar em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa, né. Então assim, esse é o primeiro compromisso que eu tenho comigo mesmo, e aí depois disso, eu chego pelas 9 horas mais ou menos, eu chego na empresa então para tocar o dia, e aí tu sabe como é que é o nosso dia, né, às vezes a gente mal para almoçar direito, eu saio tarde da empresa também, mas hoje, por exemplo, um desafio que eu sempre tive, e que graças a Deus a gente aprendeu a trabalhar muito bem, tu deve de entender as minhas dores, que é trabalhar com esposa, né, trabalhar com a família, vamos falar, né. Então assim, hoje a minha esposa trabalha comigo, mas ela também tem a rotina dela, então ela, por exemplo, não tá lá de manhã, né, a gente já combinou que de manhã é home office, então ela tá em casa, né, trabalhando, mas também podendo estar ali junto da casa, né, dos filhos e tudo mais. Mas aí à tarde ela já está comigo lá, a energia dela na empresa é fundamental, ela tem que estar lá, mesmo que a função dela permita ser home office, a gente já se acertou que é necessário a presença dela lá. Presença, né? Então a gente se entende muito bem, a gente aprendeu muita coisa, a gente em casa não fala, a gente combinou o seguinte, em casa a gente até fala de empresa, se for coisa boa. Se não for coisa boa, Ah, entendi. então Deixa para uma reunião do dia seguinte. deixa para reunião lá na empresa, né. E outra coisa também, assim, se alguém me contar alguma coisa na sexta-feira que vai atrapalhar o final de semana dela, cara, eu guardo para mim para contar só na segunda, Baita técnica. para a Essa gente tam não atrapalhar o final de semana da gente. É. Então ela faz a mesma coisa, eu faço o mesmo, então assim, a gente aprendeu muito, né, muitos anos aí, 28 anos, a gente já é casado há 24, né. Então a gente aprendeu muito a lidar com a gente já se conhece, né, pelo olhar, né, a gente já se conhece, então a gente já aprendeu a lidar com isso e, cara, e hoje a gente tira de letra, eu sempre falo para os meus amigos que daí a esposa tá trabalhando junto, e digo: "Cara, isso é casamento, né, porque tu não tá só aquelas horinhas da noite junto com a esposa, né, a gente passa o dia todo e mais aquelas horinhas junto, né". Então, quem tá casado há 23 não tá há 23, tá há uns 10 e olha lá. Tira o tempo que tá longe, O tempo né? que tá longe, e a gente que trabalha junto, então a gente tá os 23 casados ali, né. Temos muitas similaridades, porque aí eu tenho minha irmã trabalhando comigo, tu tem a tua Eu tenho a minha também, a também. esposa também, há muito tempo também. Aham. Mas o que você falou, Silvério, é muito, muito forte, porque nós temos que ter os nossos templos, né? Eu diria que a nossa empresa é um templo. A nossa igreja, que a gente está lá Aham. revivendo a nossa fé, ela também é um templo. Mas a nossa família, de repente, seja também um dos mais poderosos e o que salva todo o resto, né? Porque é para onde a gente recorre quando as coisas dão errada. Isso. Aliás, É o o que muitas refúgio, vezes... né. Isso. É o É o que refúgio. sobra quando todo o resto dá errado, é a família. Então a gente tem que preservar, né, e respeitar esse templo e esse tempo, né, as duas palavras aí análogas, mas é bem por aí. Eu acho isso incrível e a gente consegue equilíbrio quando consegue também dosar de forma equilibrada isso tudo, né. Bom, pessoal, a gente tem também a entrada do Diogo aqui, que conseguiu liberar aí de uma reunião. Diogo, vem cá, participa com a gente aí, por favor. Opa, e aí, tudo bem? Beleza? Fala, Diogo, Tudo bem, bem? sério? Tranquilo? Bem, muito bom. Muito bom. O que que te move hoje? E aí é uma pergunta bem pessoal, dinheiro
é um legado, é deixar algo para a posteridade, ou é o desafio que você tem, o crescimento, o que que te motiva hoje? Falando de hoje, né, eu posso dizer que, assim, há uns anos atrás, né, em busca de eh, independência financeira, tudo isso, né, faz parte, óbvio, do jogo, né, mas hoje, falando nesse momento, eu penso quase mais em legado, né. Em legado para os filhos, em legado para a sociedade, né, a gente está aí para servir, na minha opinião, sabe, eu tenho isso muito forte dentro de mim, né, foram agora, no final do ano passado, eu entreguei um cargo de presidente de grupo escoteiro, foram 8 anos dedicado ao movimento escoteiro, né, que é um movimento que você se dedica para trazer jovens com potencial para a sociedade, né, jovens com perfil de liderança, jovens com perfil de atitude, iniciativa, caráter, valores que a gente hoje, né, infelizmente a gente vê que a sociedade está deixando um pouco a desejar em algumas coisas, então assim, o movimento escoteiro ele é muito forte nisso, ele ajuda muito nisso, e ele é feito por voluntários, né, então tu tá lá todo teu sábado ajudando voluntariamente, sabe, e eu adorei fazer parte disso, hoje, né, eu já comecei a me desligar um pouco dele, porque são 8 anos já se dedicando, a minha família passou por lá, a minha filha foi de lobinha a pioneira, né, e sai com 21, agora está saindo com 22 anos já, né, o meu filho também fez parte, foi de lobinho a sênior, né, então também teve uma baita vivência dentro do movimento escoteiro, também, né, reforçou todas essas virtudes, valores e tal, né, e aí então, assim, eu penso que hoje, né, cara, a gente vai virar pó, né, não tem, né, e a gente não vai levar nada daqui, né. Então eu acho que é legal quando as pessoas se perguntarem assim: "Mas meu, né, o que que o Silvério fez? O que que ele, né, o que que ele deixou?", né. Cara, eu acho que é aí que vem nossos valores, assim, sabe, o que que tu deixou para o próximo, né. Perfeito. Baden-Powell lá, que é o fundador do movimento escoteiro, ele sempre diz que a gente tem que deixar o lugar melhor do que quando a gente chegou, Olha só. né. E aí tu pode levar isso para dentro da tua casa, para dentro da tua empresa e tu pode levar isso para o mundo, né. Vai pra onde tu quer chegar. Então, tipo Uhum. assim, né, se tu conseguiu deixar a tua cidade melhor do que quando tu entrou nela, né, e tu vai deixar ela melhor, entende. Então, enfim, né, eu acho que esse é o para mim, esse é o legado, sabe. É poder servir hoje para deixar o mundo melhor para quem vem amanhã, né. Eu gosto muito dessa filosofia, e eu também olho para essa ideia de que a gente pode sim mudar um planeta, mudar uma cidade, mas eu sempre acredito que tudo começa dentro de mim, né, a organização ela é interna, depois ela vai para minha família, depois ela pode ir para minha empresa, né, então eu vejo que não adianta organizar o mundo, eu querer organizar o mundo se eu não estou nem organizado dentro da minha família ou nem na minha cabeça. Uhum. Eu acho que essa, seria uma das coisas que eu vejo que é mais necessária hoje. Se organize primeiro para você vender a organização ou irradiar a organização. E assim todos os valores que você comentou, muito bom. Usar exemplos, né, ser o exemplo, né, acho que esse é o grande, aprendizado. Lapidar a nossa própria pedra bruta, né. Boa, A gente isso, se lapida e aí a gente consegue, né, ir se melhorando de dentro para fora, né, perfeito, muito bom, muito bom. vai para frente. Silvério, quais são as tuas inspirações? Hoje, como é que tu busca conhecimento? Quais são as tuas inspirações hoje? Porque tu está no mercado bem concorrido, um mercado realmente que exige uma qualidade incrível, né? Acho que essa busca que tu vem fazendo desses últimos anos aí a gente vê o teu crescimento junto com o Grupo Intelli. E eu queria saber quais são as tuas inspirações e onde é que tu busca isso? Gente, eu adoro, o tempo sempre está muito escasso, né, a gente sempre está ali correndo contra o tempo, mas assim, eu adoro ver cortes de empresários e, por exemplo, o Hang para mim, né, o Luciano Hang é um exemplo, eu adoro ver os vídeos dele, né, acho o cara um baita exemplo de profissional, de pessoa, quando a gente vê ele cuidando da pichação nos muros, querendo manter tudo limpo, tudo organizado, então eu vejo muito exemplo nele. Então são pessoas com aquele perfil, né, o próprio Francisco Graciola, né, da FG, eu me inspiro muito nele, na família dele ali, eu vejo que eles têm muitos valores parecidos com os meus também, e são pessoas empreendedoras que cresceram também, né, desde muito pequeno eles foram ampliando, né, o Francisco, quem conhece a história dele sabe que ele começou a cortando cabelo, né, no sítio, né, em Gaspar, enfim, então assim, Uhum.
é uma história fantástica. Então, essas pessoas me inspiram, sabe? Tem inúmeras, né? E adoro esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui, né? Eu comentei isso lá no evento de vocês. Eu estava assistindo os outros podcasts que a Intel fez lá atrás. Achei maravilhoso, né? Ver toda a trajetória de vocês, por mais que eu já conheça por, né? Fazer parte dela também de uma certa forma. Mas é legal, né? Eu gravei, Gustavo, que eu achei fantástico um episódio teu que tu falou o seguinte, eh, quando a Elisa olhou pra ti e falou assim, Gustavo, o que é esses R$ 700 de compra De de domínio, domínio no cartão aqui, cara? Tu tá louco com isso, né? 700 fazia bastante Muita diferença no diferença nosso naquela época. Aham, eu imagino, né? E aí, cara, eu me arrepio e falei, cara, olha que massa, É, cara. Olha que história, né? é. Então, assim, Uma coisa pequena, mas que ela já vinha de algo, de uma visão que eu tenho certeza que acontece na cabeça de todo empresário, em algum momento der aquele estalo ou dá uma visão de longo de futuro, e isso muda o jogo no fim, né, porque certamente aquela foi a semente de um grande negócio. tu quer ver uma coisa? Tu falou de estalo, então eu vou te fazer uma breve menção aqui que eu acho que é muito legal, cara, que aconteceu comigo ainda na época da Plot Word, lá da outra empresa, e que foi assim, a gente estava tentando ganhar uma produção da Bung na época, que era os silos da Bung. Eu nunca tinha trabalhado com material tão grande, Em Gaspar, em né, Gaspar, gigante a lona. As não, lonas eram gigantes, sabe qual é, né? naqueles silos, né? Era frente, É. lateral e Uhum. tal. E só tinha uma empresa que sempre fazia aquilo ali. E eu estava atendendo eles já com banner, com comunicação visual. E a gerente de marketing disse para mim assim: E aí, Silvério, topa fazer esse desafio aí de produzir essas lonas e tal? Cara, eu não tinha mesa para quê? A minha mesa tinha 2 por 1. Não é que eu ia produzir uma lona daquele tamanho? E aí eu disse para ela assim: Não, vamos tentar. Eu falei, né? Não, a gente já tem, vamos atrás, vamos tentar ver se a gente consegue. E eu fui galgando, tipo, quem podia instalar, fui vendo, né, que eu tinha galpão para alugar, para poder soldar as Chucalona, lonas, eu tinha máquina para imprimir, tinha fornecedor de lona para vender. Então, cara, fui juntando tudo e tal, não sei o quê. E aí eu levantei o orçamento para ela. Daí ela pegou isso pra mim assim: "Ah, Silvério, não, pô, legal e tal, mas assim, ó, vou te falar, o teu preço tá muito mais alto, né, tá muito mais alto". Pô, mas cara, o cara que ia instalar pra mim já era o cara que instalava pra eles, já instalava para os outros. Eu disse: "Pô, mas o que que tem de errado aqui? Eu não também não superfaturei nada e tal, né, pô, tem coisa estranha". E daí eu fui pra igreja orar. que legal. Cara, e durante a oração me veio um estalo que disse assim: "Cara, dá uma olhada em outros fornecedores, né, dá uma revisada aí pra ver se tu não acha outro custo menor". Uhum. E aí eu comecei, né, no dia seguinte, cara, aquilo não saiu da minha cabeça. No dia seguinte, por mais que eu gostava do parceiro que eu tinha naquela fase, né, eu comecei a pesquisar e, cara, encontrei por metade do preço, Perfeito. metade do preço. Só que o fato era que é o seguinte, a Bung, ela ia pagar a instalação à parte. Eu não precisava faturar aquilo, ela ia pagar para quem ia instalar. Então Só quando precisava organizar, só ela. usar isso, entende? Então, sinceramente, eu nem ganhava nada em cima daquele parceiro que eu indiquei para fazer a instalação. Mas ela disse que estava tudo muito caro, porque ela somava a lona e a instalação. Cara, e aí eu fui atrás e encontrei um parceiro que tinha homologação, que tinha toda a NR que precisava para instalar. A gente sabe que uma empresa grande ela exige um monte de documentação, seguro, NR, CIP, um monte de coisa. E aí eu passei esse parceiro para eles, cara, e aí fechou o negócio. Ah, entendi, que Entendeu? legal. Uma grande vitória. Cara, foi os anjos lá no ouvido soprando e falando isso, cara, e assim, aí vem a parte de tu meditar, de tu olhar pra dentro, né? De tu buscar toda essa questão também espiritual que é muito importante pra gente que quer, né, tá à frente de grandes trabalhos aí. Então, assim, cara, com aquilo ali eu aprendi muito, Muito sabe? bom. Silvério, e pegando essa tua história, né, eu acho que já tem uma relevância grande no mercado, né, no teu ramo, né, eu acho que tenho certeza que, de fato, tu é um dos maiores aí que a gente tem na nossa região e quem sabe no Brasil, né. Ah, legal. Podias falar pra gente quais são os teus hábitos que tu usa para o teu dia a dia, assim, o que que tu faz para chegar onde tu chegou e aí o que faz para te sonhar alto, né, que é chegar aonde deve ter um grande objetivo, né. Ah, legal.
Assim, eu digo que é uma pizza, né? E tu tem várias fatias, né? Tu não, pelo menos eu não tento, eu tento buscar o equilíbrio em tudo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com um grupo escoteiro adulto ali, que é o pessoal, é, o pioneiro, a gente trabalha junto com eles o projeto de vida, né? Uhum. Então, eu tenho por hábito, por exemplo, todo ano, no início do ano, a rever o meu projeto de vida, né, a dar uma avaliada, tipo, como é que tá a minha fatia da área espiritual? O que que eu tenho que melhorar ou o que que fiz de melhor e eu tenho que manter? Como é que tá a minha fatia da área intelectual, né? Tô deixando de lado? Poxa, então eu tenho que voltar. A minha questão física, né? Família, sabe? Então, assim, eu vou revendo todas essas pizzas para poder primeiro criar um mapa de onde eu tô mais fraco nesse sentido, sabe? Né, e aí depois começa a refletir valores, né, o que que tu ainda pode melhorar, enfim, né, e eu tenho pra mim, assim, cara, eu tenho muita empatia pelas pessoas, eu me coloco muito no lugar dos outros. Então, eu acho que um processo que eu consigo fazer também para ajudar quem está próximo a mim, é olhar pela ótica dele, né. Quando eu falo em fazer alguma mudança de programa na empresa, cara, eu me coloco lá no lugar do colaborador, sabe, para ver se aquilo lá faz sentido, se aquilo não vai gerar uma dor, né. Às vezes para a empresa é bom, para o cara não é, entende. Então até onde tem que achar o equilíbrio, né. Então eu reparo muito isso. Quando eu fecho uma parceria com algum cliente, né, eu tento olhar também, cara, não pode ser só bom para mim, né, e nem só para ele também. As coisas têm que andarem juntas ali, né. Então, a empatia de se colocar lá no lugar do nosso cliente, né. Quando a gente erra até de reconhecer erro, de voltar atrás, de pedir desculpa, né, de reconhecer que tem que melhorar, entendeu. Eu acho que quando a gente entende que a gente é uma eterna evolução e a gente está o tempo todo se lapidando, né, e aí eu acho que a gente que sempre caminha para o crescimento, né. A partir do momento que tu senta ali e diz: "Não, eu sou melhor, eu já sei tudo, né, não precisa me ensinar, não precisa me explicar, não precisa me falar", cara, daí a arrogância toma conta, e aí tu escurece a vista e eu acho que dali para frente tu não avança mais nada, ali tu já tá regredindo, Perfeito, é. né. Então essas são as analogias, assim, que eu tento, né, trazer para o meu dia a dia, que eu tento refletir muito a respeito, Uhum. né, para tentar buscar um equilíbrio realmente, sabe. Que, tu não é bom em nada, mas se tu souber de um pouquinho de tudo, tu tiver pessoas boas ao teu redor, Uhum. tu vai crescer, com E se certeza. colocar numa postura de eterno aprendiz. Total. Então, eu acho que isso abre todas as portas, né. É muito bom, Silvério, assim, a gente tem muito assunto, de verdade, né, porque a gente pode do que a gente conversou dá para Ah, aprofundar muita coisa, mas aqui deu para a gente falar de toda a tua história, que eu acho que isso foi o mais interessante, né, os teus aprendizados, você falou alguns reveses que você teve, desafios, e eu acho que a gente tem que estar aqui para também falar o que dá errado, né, porque senão a gente Sim, fica contando só a vantagem, com tá certeza. tá muito fácil, mas muitas vezes tu não aprende no sucesso, na vitória, tu aprende mesmo é lá no revés, lá no mercado, quando ele tá jogando contra, né, eu acho que muito empresário que vai estar assistindo agora, ele vai estar percebendo o ano que nós estamos vivendo. Mas passar por esse ano vai deixar a gente muito mais capacitado e muito mais forte, e vai passar. Tá, Todas as crises vêm e vão, eu não sou tão novo, mas não sou tão velho, é. e eu já posso dizer que a gente já viu ciclos de mercado e todo mercado tem um ciclo, vai ter uma grande virada para esse ano, eu tenho certeza, e as coisas vão voltar a um novo crescimento aí, e quem passar por isso vai ficar mais forte, né. Isso mesmo. Eu queria só aproveitar, já que a gente está indo para o final, que tu falasse como é que a gente encontra Pura Cor, informações e tudo mais. Legal, legal. A Puracor tá nas redes sociais, né, a gente tem o site, puracor.net.br, ou Perfeito. no nosso Instagram também, @puracorimpressão, né, o Instagram mais dinâmico, né, a gente tem ali, quase que postagens diárias, né, tem os stories ali com todas o dia a dia da empresa, né, enfim, então pode se conectar lá no nosso Insta que vai ter daí o contato para a equipe comercial e Perfeito. tudo mais. Muito bom. E também, Silvério, deixar o teu contato, de que forma que as pessoas podem te contatar, alguém que Uhum. quer fazer uma parceria, quer Tá, conversar contigo, quer te conhecer, tá, qual que é o canal que é o melhor para chegar até você? tá.
Não, a empresa, né, indo pelo canal da empresa, os meus colaboradores lá todos têm autorização para dar o meu número, para poder, então, né, fazer esse link com os clientes, sem problema nenhum. E tu é um cara muito acessível, né, Silvério? Ah, Eu acho que essa é a grande, eu acho que é a grande, acho que é uma grande força que tu tem, né? Comunicação incrível, né? Que eu acho que essa aqui também é o que te trouxe até aqui, o que vai te levar também bem mais longe. E pessoal, obrigado por quem assistiu até esse momento. O Silvério, grande parceiro, grande amigo. Eu tenho certeza que o crescimento, ele se retroalimentou de ambas as empresas, crescemos juntos, né? E isso para nós é muito bonito. E obrigado mais uma vez, não esqueçam aí de tocar a sinetinha, de curtir, colocar um comentário também, que depois o Silvério pode ler. E obrigado mais uma vez, Silvério. Eu que agradeço, Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela nossa parceria, né, Diogo também, né, por tudo isso aí. E podem contar com a Pura Corpo, que daí vier que estamos juntos. Perfeito, obrigado. Valeu, Silvério. Valeu. Valeu.